Os próximos dias prometem muita volatilidade na bolsa e o conteúdo de hoje vai ser para ajudar você a separar o ruído daquilo que realmente importa e você tem que prestar atenção porque ele vai fazer muita diferença na sua vida como investidor. Então bora lá. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. E o ano já tá bom de emoções, né? Já tá excelente, pessoal. Já passou por um grande teste do coração, porque foi uma volatilidade impressionante. Só que o ano de 2020 ainda não acabou e promete mais emoções ainda. Esta é a atualização em relação à corrida presidencial norte-americana. Você percebe que uma diferença entre os dois é de quase 9 pontos percentuais. E quando a gente analisa o mapa dos estados norte-americanos, assim como no Brasil, nos Estados Unidos nós também temos preferências de partidos por certas regiões. Você percebe que temos aqui uma preferência muito grande pelo Partido Democrata. Em contrapartida, quando você pega os estados do centro-oeste americano, você percebe que tem uma maior preferência pelo Partido Republicano, consequentemente pelo Donald Trump. E os estados que estão em cinza são aqueles estados que não existe ainda uma preferência bem clara. Inclusive, nessa reta final, os candidatos eles brigam muito por os votos desses estados onde existem muitas pessoas indecisas ainda. E faltam pouquíssimos dias para as eleições norte-americanas, tá? 3 de novembro está programado para acontecer e existe um fato muito interessante no mercado financeiro que é quando você tem uma eleição importante chegando, a volatilidade aumenta. O que é volatilidade para quem está chegando agora? São os movimentos muito bruscos de altas e quedas na Bolsa de Valores. Inclusive, este artigo científico aqui, eles testaram se as eleições nacionais aumentavam a volatilidade das bolsas, né? E eles descobriram que sim, a volatilidade pode facilmente dobrar durante a semana antes do dia da eleição. Mas a gente está falando especificamente dos Estados Unidos. E temos aqui o dado separado apenas dos Estados Unidos. Então, se você me segue, com certeza você já deve ter visto. E se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo na descrição 3 convites para você. O meu Instagram, o meu Telegram e a lista VIP de conteúdos para você receber tudo direto na caixa de entrada do seu e-mail. Você escolhe qual que você quiser e aí você fica à vontade para entrar. E este gráfico aqui, ele mostra o índice do medo. O que é o índice do medo, né? É o índice de volatilidade norte-americana e entre o dia 21 antes da eleição até o dia de fato da eleição, digamos o D0, a volatilidade alcança o seu máximo. Vou mostrar esse gráfico maior, tá? Para você ver ele expandido. Então nós estamos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, aqui ó, exatamente no ponto máximo da volatilidade, mas isso influencia também na Bolsa brasileira? A Bolsa americana tem tanta influência assim no Brasil? Sim, a Bolsa americana na verdade influencia o mercado financeiro global. Só que deixando de lado um pouco essa questão especulativa sobre o que o Biden iria fazer, o que o Biden não iria fazer, ou o que o Donald Trump iria fazer, ou o que não vai fazer, enfim, deixando um pouquinho de lado isso e se atentando mais às situações do Brasil, que na minha opinião são muito mais perigosas do que qualquer outra coisa, que é o cenário fiscal, como por exemplo a questão da dívida bruta, que vai passar de 100% do PIB ainda em 2020 e não vai se estabilizar até 2025. Por conta da pandemia, o governo brasileiro teve que gastar. Só que o problema é que o governo brasileiro não é um governo rico. O Brasil é um país emergente. E aí, quando você tem que gastar, mas não tem o dinheiro, o que você faz? Você tem que emitir dívida, você tem que pegar um dinheiro emprestado. E foi isso que o governo fez, emitiu muita dívida para poder financiar todos os gastos que ele teve na pandemia, só que a conta chega. E você viu ali que a dívida subiu muito, assim como também a questão do déficit fiscal. O que é o déficit fiscal, né? É o quanto que o governo consegue arrecadar e o quanto que ele gasta de fato. Então essa diferença entre arrecadação e gastos é o déficit. E o déficit para 2020
é estimado aí para 871 bilhões. E só para você entender como é grande isso que eu estou falando, se você analisar o Brasil em relação a outros países emergentes, aquele que apresenta o maior déficit fiscal é o Brasil. E além disso, nós temos, para agregar um pouco mais, aí, colocar um pouco mais de pimenta, a questão de uma promessa que foi feita, inclusive foi amplamente divulgada na mídia, aquelas 4 grandes privatizações em 90 dias. Isso daqui foi divulgado em julho e criou-se uma grande expectativa no mercado, todo mundo ficou bastante feliz e o que a gente viu não foi exatamente essas 4 grandes privatizações. Hoje, na verdade, aquela que está mais sendo cogitada como realmente provável é a dos Correios. E nós temos algumas empresas privadas aí que estão bem interessadas nos Correios, né? A JSL da Bolsa Brasileira e a Magalu. A gente sabe, a gente conhece muitas coisas que não funcionam direitinho numa estatal. A gente também sabe que tem funcionários muito bons, muito qualificados, que realmente trabalham, mas é um sistema que nem sempre incentiva você enxugar custos, reduzir gastos e aumentar a produtividade. E até tocando nessa questão de incongruências, eu fiquei super pasmo com algo que saiu bem recentemente, porque meio que reflete muita coisa do que a gente está acostumado, infelizmente, a ver acontecendo no Brasil. A nota de R$200 foi amplamente divulgada pela mídia, né? E também bateu bastante na tecla de que seria o maior custo de fabricação da história. Ela teria um custo aí de mais de 113 milhões de reais para o governo. Elas começaram a circular a partir da quarta-feira do dia 2 de setembro de 2020, depois de tanto problema, logística, dinheiro que foi gasto para produzir as moedas, eu fui surpreendido com a informação de que a Defensoria Pública entrou na Justiça para que o Banco Central retirasse as cédulas que acabaram de entrar em circulação, né? E o que eles alegaram é que a nota de R$200 ela é igualzinha à dimensão da nota de R$20. Então, aquelas pessoas que têm necessidades especiais, que não conseguem enxergar a nota, as pessoas que têm problemas de visão, elas não conseguiriam distinguir a nota de R$200 para a nota de R$20. E apesar de eu entender o argumento da Defensoria Pública, que faz sentido realmente, se a nota é de dimensão igual, as pessoas vão ter dificuldade, só que por que isso não foi levado em conta antes de produzir? Depois que gastou 113 milhões de reais, aí você quer retirar, isso tem que ser pensado antes. Isso é apenas um exemplo do que acontece em inúmeras decisões que a gente vê sendo tomadas. E algo que está trazendo mais instabilidade ainda nos últimos tempos no Brasil é a questão das novas propostas que estão sendo apresentadas para taxar aquelas classes mais abastadas, que possuem maiores fortunas, maiores riquezas, né? E quando você olha para o pessoal de Brasília, que é o pessoal que faz as leis, é o pessoal que toma as decisões aí legislativas no Brasil, eu fui fazer uma pesquisa para deixar o conteúdo para você aqui mais rico e encontrei inúmeros projetos super recentes. Um desses projetos é esse daqui que você está vendo, o projeto de lei complementar. Ele tem uma proposta de uma alíquota de 1 a 3% sobre o valor dos bens. Uma outra proposta que também está sendo analisada é essa daqui, tá? A alíquota de 2,5% sobre o valor dos bens de pessoas físicas ou jurídicas. E para colocar uma pimentinha nisso tudo, temos também o que o Paulo Guedes falou na última sexta-feira, que os dividendos certamente serão tributados no Brasil. E além dos dividendos, um outro imposto, ainda não se decidiu exatamente, né? Mas o Guedes estava comentando, inclusive falando aí de uma forma um pouco mais exaltada, sobre a recriação da CPMF para ser implementado. Então, quando a gente soma tudo isso que você viu no vídeo de hoje, acaba culminando com algumas coisas interessantes. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá inclusive repercutindo isso daqui, uma família de São Paulo enviou 50 bilhões de reais para o exterior. Será que isso é coincidência? Será que eles sabem alguma coisa que todos os outros ainda não sabem e vão ficar sabendo no futuro? Será que teremos decisões aí vindo
que podem mudar muita coisa no Brasil referente à tributação, principalmente para quem tem investimentos, principalmente para quem tem um pouco mais de dinheiro. Agora me conta, o que você acha de tudo isso que a gente conversou aqui? Escreve aqui a sua opinião, porque o objetivo aqui do vídeo é justamente a gente se ajudar como um todo nessa comunidade de investidores e todo mundo crescer junto. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.